Olá, seja bem-vindo ao Narrador da Névoa, um lugar onde o medo vai te encontrar. Inscreva-se e compartilhe o vídeo para não sofrer as consequências. O quarto 303, um relato proibido do subsolo do Hospital São Damião, parte 1, o dossiê perdido. Ninguém falava sobre o quarto 303. Aliás, no mapa do antigo Hospital São Damião, ele nem aparecia. Era como um sussurro nos corredores abafados, uma espécie de piada interna entre os funcionários mais antigos, mas não uma piada engraçada. Sempre havia aquele olhar torto, o silêncio abrupto e o súbito desvio de assunto quando alguém, por curiosidade, perguntava: "E o 303 fica em qual ala?" Minha história começa numa madrugada chuvosa de março, quando fui chamado para uma inspeção rotineira no antigo bloco psiquiátrico do hospital. Sou técnico em manutenção elétrica terceirizado. Nunca tive medo de andar por locais abandonados até aquela noite. O Hospital São Damião fora desativado há mais de 15 anos, após um escândalo que a mídia abafou com rapidez. Apenas os boatos persistiram. Sumiços de pacientes, médicos internados como pacientes, e ruídos noturnos descritos como gritos em dialetos desconhecidos. Tudo folclore, ou pelo menos eu achava. Recebi uma ordem de serviço enigmática: verificar interferência elétrica no circuito do subsolo, setor psiquiátrico. O problema? A fiação daquele setor fora totalmente desligada desde 2010. Mas como o sistema podia estar registrando consumo se ali tudo estava selado? Levei apenas minha maleta, uma lanterna e um radiocomunicador que, segundo o supervisor, funciona mesmo nos lugares mais mortos. Quando desci para o subsolo, o cheiro foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Não era só mofo, era algo mais. Adocicado, podre e metálico, como se sangue velho tivesse sido misturado com flores secas. Andei pelos corredores escuros, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos. Tudo parecia igual aos outros prédios abandonados em que já estive, exceto pelas câmeras. Elas ainda estavam lá, instaladas nos cantos do teto, piscando em vermelho. Ativas. Mais à frente, encontrei uma porta de ferro, trancada com correntes, e um número grafado em tinta preta: 303. Como? Não havia nenhuma porta 303 no mapa do subsolo. Achei que fosse uma sala de manutenção, talvez algum espaço improvisado, até que ouvi um som do outro lado da porta, como arranhões longos e um sussurro grave, como um homem falando baixo, muito baixo, mas impossível de entender. Segui o som instintivamente, como se algo me chamasse. Parte 2. A porta que não devia ser aberta. O som do outro lado da porta me deixou paralisado por alguns segundos. A lógica me dizia para ir embora, que aquilo não era parte do meu trabalho. Mas havia uma sensação difícil de explicar que me fazia querer entender o que havia ali dentro. Uma curiosidade incômoda, quase como uma coceira no fundo do crânio. O arranhado cessou. Em seu lugar, uma respiração pesada começou a se fazer presente. Alguém ou alguma coisa estava lá, e sabia que eu também estava. A corrente que prendia a porta ao batente estava enferrujada, mas firme. Mesmo assim, parecia antiga o suficiente para ceder. Forcei um pouco com a chave de fenda e ouvi o Metal Ranger denunciando o tempo de abandono. Foi então que a luz da lanterna piscou 3 vezes e apagou. Sacudi a lanterna, bati na lateral e ela voltou. Mas não iluminava mais do que 2 metros à frente. Algo definitivamente estava errado com a parte elétrica daquele lugar. Talvez tivesse sido sabotada, ou talvez outra coisa estivesse drenando energia. Quando a corrente finalmente caiu, a porta rangeu ao se abrir, revelando um corredor estreito e claustrofóbico, com paredes de azulejos rachados cobertos de mofo negro. O cheiro ficou ainda mais forte. Era sufocante. O som da minha própria respiração dentro do pequeno espaço começou a me dar tontura. O mais estranho era que, diferente do restante do hospital, esse corredor parecia usado. Havia marcas recentes no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado há pouco tempo. Pegadas? Não exatamente. Eram como garras, como se algo andasse de 4. Avancei devagar. O rádio preso ao meu cinto estalou com interferência. Sussurros incoerentes surgiram nos fones e, por um momento,
Tive certeza de ouvir meu próprio nome. Felipe. Congelei. Ninguém sabia que eu tinha descido ali. Nenhuma alma viva. Felipe. Não entre. A voz soava feminina, desesperada, como um pedido vindo de um eco distante. A lanterna piscou novamente. E então, o som metálico de uma maca batendo em algo ecoou no fim do corredor. Corri instintivamente até o fim da passagem, onde encontrei uma sala circular. As paredes estavam forradas de fotografias antigas, em preto e branco, todas mostrando pacientes com os olhos riscados em vermelho. No centro da sala, uma maca de contenção, vazia, mas ainda presa com correias de couro e ensanguentada. Ao lado da maca, um armário de aço entreaberto. Quando me aproximei, uma folha de papel escorregou por baixo da porta e caiu aos meus pés. Peguei com mãos trêmulas. Era um dossiê. Paciente 303. Nome: Dália Ferreira. Idade: 19 anos. Condição: transtorno de identidade dissociativa. Esquizofrenia paranoide. Comportamento ritualístico. Observação: comunicação interrompida com a realidade. Alega ver através da carne. As anotações seguintes estavam riscadas em vermelho, como se alguém ou a própria Dália tivesse rabiscado palavras desconexas por cima do relatório. Eu vejo você, mesmo antes de você nascer. A carne é só um véu. A fome é eterna. O 303 é um lugar, não um número. Não me fechem aqui de novo. Ele vem quando está escuro. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei dar um passo para trás, mas escorreguei em algo pegajoso no chão. Caí, a lanterna voou das minhas mãos e rolou até parar embaixo da maca. Foi aí que eu vi. Dentro do armário, nos fundos, havia olhos. Olhos humanos, fixos em mim, sem pálpebras, como se tivessem sido mantidos ali propositalmente. De repente, o armário bateu sozinho, fechando-se com violência. Um grito veio do corredor. Fiquei congelado por um segundo até perceber, não era só um grito. Era o mesmo sussurro de antes, agora amplificado, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Felipe, Felipe, Felipe. A sala começou a girar. Me apoiei na maca para não cair de novo, mas senti algo me agarrar por baixo. Algo com dedos finos, gelados e compridos demais para serem humanos. Saí correndo, tropeçando, sem olhar para trás. Tudo dentro de mim gritava para não virar a cabeça. Algo me seguia, algo que rastejava e chorava ao mesmo tempo. Um som, impossível de descrever. Quando finalmente saí do 303 e bati a porta com força, as luzes do corredor externo se acenderam sozinhas. As câmeras pararam de piscar. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado, não ainda. No meu bolso, levei comigo o dossiê de Dália. Um erro. Porque a partir daquela noite, não importa onde eu fosse, eu ouvia sussurros nos cantos mais escuros da minha casa. E toda noite, à mesma hora, meu rádio desligado emitia a mesma voz. Felipe, o 303 está dentro de você agora. Parte 3. A revelação da carne. Depois daquela noite, minha vida virou um pesadelo contínuo. O dossiê da paciente 303, Dália Ferreira, parecia pulsar nas minhas mãos como se estivesse vivo. As páginas envelhecidas exalavam um cheiro doce e podre que não se dissipava, mesmo dias depois, mesmo lavando as mãos compulsivamente. E havia mais textos que começaram a aparecer nas margens, como se escritos por alguém que ainda estivesse acompanhando meus passos. Você me levou com você. Agora somos um. Na primeira semana, ouvi batidas atrás das paredes do meu apartamento. Sempre à mesma hora. 3 da madrugada. Era um ritmo lento, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos pacientemente. No segundo dia, encontrei marcas de unhas na parte interna da porta do guarda-roupa. No terceiro, vi Dália. Ela apareceu no reflexo da TV desligada. Estava encolhida, nua, com os olhos negros e sem brilho. Sua boca se movia, mas não saía som. Atrás dela havia um hospital que não era o São Damião. Era um lugar mais escuro, mais antigo. Como se existisse além da realidade em algum canto abandonado do tempo.
Entrei em contato com antigos funcionários do hospital. Um dos seguranças, hoje alcoólatra e completamente paranoico, me contou algo assustador. O 303 nunca foi um quarto. Era uma paciente. Mas depois de Dália, tudo mudou. Ela fundiu-se com o lugar. Quando ela desapareceu durante uma contenção, ninguém entendeu como. O quarto estava lacrado por dentro, mas ela simplesmente sumiu. Não tinha como sair, mas o sangue escorria pelas paredes por dias. Comecei a perder o controle da minha mente. Tive lapsos de tempo. Dias inteiros se apagavam da minha memória. Um dos meus colegas me disse que eu apareci no trabalho com os braços arranhados e falando uma língua que ninguém conseguia identificar. Outra vez, fui encontrado trancado no banheiro da empresa, com as luzes piscando e o rádio do meu cinto reproduzindo orações ao contrário. E então chegou o pior momento. Eu acordei dentro do Hospital São Damião. Não sei como fui parar lá. Estava no meu quarto na noite anterior. Tinha trancado as portas, fechado as janelas, escondido o dossiê no fundo do armário. Mas despertei no chão frio do subsolo, com as roupas rasgadas, o corpo coberto de hematomas e marcas que pareciam garras. O corredor do 313 estava à minha frente. Só que agora, ele era maior, muito maior. Como se tivesse se expandido, como se fosse uma ferida aberta na arquitetura do hospital. E ouvi novamente a voz de Dália. Agora você entende. O 313 é um espelho. Você entrou em mim e eu entrei em você. Avancei pelo corredor em transe. As paredes sangravam, literalmente. Uma substância espessa e negra escorria dos azulejos, formando palavras em línguas que meu cérebro reconhecia, mas não conseguia traduzir. Na sala circular, tudo estava diferente. Havia símbolos desenhados no chão, em padrões que pareciam se mover quando você não olhava diretamente. E no centro, sobre a maca, ela estava deitada. Dália. Mas não como antes. Agora, sua pele era translúcida. Seus olhos eram completamente brancos. E sua voz não saía da boca, ela reverberava dentro do meu crânio, como se estivesse dentro de mim. Felipe, o mundo da carne está apodrecendo e eu sou o verme, mas você será o novo casulo. Tentei correr, mas meu corpo não respondia. Senti uma força me puxando, me arrastando até a maca. Minhas costas queimaram. Algo invisível começou a rasgar minha pele, como se mãos invisíveis estivessem abrindo espaço dentro de mim. Gritei, mas o som saiu sem voz. A última coisa que vi foi o rosto de Dália fundindo-se ao meu. Carne se misturando com carne. Ossos se realinhando. Uma dor ancestral, impossível de descrever, tomou conta de tudo. E então, escuridão. Epílogo. Estou escrevendo isso com pouco tempo que ainda tenho. Não sei por quanto tempo permanecerei eu mesmo. Meu nome é Felipe, ou era. Tenho lapsos cada vez maiores. Às vezes acordo falando com vozes que não reconheço. Tenho memórias de lugares que nunca estive. Pessoas que nunca conheci aparecem nos meus sonhos e me chamam de outro nome. O 303 está crescendo dentro de mim. Se você encontrar este texto, queime-o, não compartilhe. Não leia em voz alta, porque ela ouve, e se você sabe, ela também sabe de você. Lembre-se, o 303 nunca foi um quarto, é uma fenda, e fendas devoram.